Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além das Sessões, o seu podcast onde quinzenalmente trago conhecimento em saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, o seu podcast que te acompanha em todos os lugares. Eu sou Andressa Carneiro e para hoje essa conversa eu trouxe um colega muito importante, especial e querido da psicologia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que desperta aí muitas dúvidas, identificações e discussões nos consultórios, nas famílias, entre os amigos, que é o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista e os impactos aí dessa descoberta pode Na ter na vida. nossa saúde mental, né? Muitas pessoas chegam aí na vida adulta buscando esse autoconhecimento, tentando compreender, entender o que é que está acontecendo, porque eu tenho determinadas dificuldades e se você aí está se identificando com o tema, fica aí até o final e eu já te convido para se inscrever, para compartilhar, para comentar, tirar suas dúvidas aqui também, que com certeza vai ser um episódio esclarecedor. Jonathan, seja bem-vindo ao Além das Sessões, Muito tá? obrigado. Vamos aqui. Eu quero que você me conte um pouco da sua trajetória, da sua caminhada, para que as pessoas te conheçam também. Muito obrigado, Andressa. Olá, pessoal. É um motivo de muita alegria estar aqui, né, participando desse podcast. E, bom, por falar da minha trajetória, eu iniciei em 2012 na UFBA, né, na graduação em psicologia. E foi algo que foi muito caro e importante para mim, minha formação, porque eu pude viver a universidade, né? Então, desde o primeiro semestre, já entrei num grupo de pesquisa, pude participar de diversas pesquisas na área de neuropsicologia, que querendo ou não, também é a área que eu me especializei, Sim. né? Pude fazer mestrado, doutorado também pela UFBA e sigo como professor universitário, que é algo que eu amo fazer, né? E também como psicólogo clínico. E é bem interessante essa questão da jornada que, como o nosso dia a dia, nosso cotidiano, a nossa prática meio que vai gerando repertório para a gente ir entendendo algumas situações da vida e até manejar da melhor forma possível, não é? E como também o cotidiano nos ajuda a fazer ou ter novas experiências, ou como interagir com diversas questões que vão se manifestar no cotidiano. E aí eu posso dizer que essa minha vivência me ajudou muito a trabalhar com aspectos de avaliação psicológica e neuropsicológica. Sim, sim, perfeito. Uma jornada e tanto. Inclusive, a gente tem uma história curiosa, que ainda lá na graduação eu conheci o Jonathan, no grupo de pesquisa, Uhum, na época da professora Andréa Matos, sim, e de certa forma a gente já teve ali uma conexão naquele momento, cada um seguindo a sua trajetória de vida, sim, né? sim. Seguindo aí a questão, né, profissional, os caminhos, os meios. E ao longo do tempo a gente não teve. E recentemente Jonathan se tornou o professor de Paulo César, meu esposo, Gente boa. que inclusive tem um episódio aqui falando dos desafios da graduação em psicologia, da rotina, e vale aí conferir. Então, por que não, Jonathan, aqui na Além das Sessões, para falar de algo tão importante, né? O diagnóstico tardio do TEA, dos desafios, da Uhum, neuropsicologia, de uma área extremamente importante sim. que a gente precisa realmente ter um conhecimento, ter um domínio, você que é profissional de saúde mental, que com certeza agrega muito na prática clínica, nas demandas do dia a dia. E eu gostaria de começar trazendo aqui uma indagação, algo que eu recebo Uhum. muito de algumas pessoas quando tem eventos, palestras, que é aquele questionamento, Jonathan. Estamos vivendo hoje uma epidemia do autismo, é, um número crescente de pessoas que estão recebendo o diagnóstico de TEA? Olha, é uma excelente pergunta porque eu não diria que é uma epidemia. Não, assim, Uhum, eu não vejo que tem o que a ver, autismo não é nada contagioso nem nada do sim, tipo. O que eu observo é que se a gente for parar para analisar, com o advento das redes sociais, com o advento também do aumento da tecnologia, um melhor aclaramento dos aspectos de sinais, sintomas e manifestações ligados não só ao TEA, mas também outros diagnósticos em si, né, neurodesenvolvimento,
de humor, etc., personalidade, Sim. vai ficando um pouco mais conhecido certas manifestações que outrora as pessoas não sabiam o que era. Então, por exemplo, a gente parar para ver. Hoje é muito mais fácil eu reconhecer manifestações de dificuldades relacionadas à comunicação, Sim. possíveis estereotipias ou até mesmo seletividade alimentar, que antigamente era visto frescura, malcriado, que não tem nada a ver, inclusive é pejorativo esse tipo de perspectiva, mas o que antigamente se via que era falta de surra, coisa do tipo, na verdade não, são manifestações que são legítimas e são muitas vezes relacionadas ao transtorno. Sim. Então as redes sociais meio que ajudaram a divulgar um pouco mais o que tem um lado bom. Agora, o lado ruim é que nesta divulgação, infelizmente, algumas pessoas não estão sabendo interagir com essas informações de maneira assertiva. Sim. E aí, acredito eu, e alguns colegas concordam com essa perspectiva minha, existe meio que na minha visão, uma hiperdiagnosticalização ou uma autodiagnosticalização, não só relacionada ao TEA, mas também a outros transtornos ligados à saúde mental. Mas Sim. a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso. Sim, sim. E como é importante também as pessoas, elas entenderem que todo diagnóstico existe ali critérios, um protocolo, uma avaliação clínica de fato bem detalhada, bem descritiva, entendendo toda a história de vida daquele indivíduo, desde ali da barriga até os dias atuais. Então, não é algo que a gente faz nenhuma avaliação no chat GPT. Que inclusive, não sei se você viu, Andressa, assim, eu sei que não é tanto sobre o tema, mas ligação de mental, algumas pessoas tentaram até utilizar o chamado GPT como uma espécie de terapeuta, de profissional de saúde mental, e tiveram casos de o chat GPT falar assim, a vida tá difícil, se mate. Olha só que absurdo. Então, assim, é algo que, ok, a tecnologia tá aí para nos ajudar, a rede social tá aí para nos ajudar, eu acho que agrega bastante, até como um caráter empoderador de saber que a pessoa não está sozinha dentro da condição, quando de fato ela tem, mas tem esses pormenores que se a gente não tomar cuidado, a tecnologia vai ser nociva. Não só a informação, como a condução também. Sim, sim. E até esse lugar, né? Eu acho que o excesso de informação faz também com que a gente passe a se influenciar por esse contexto, encontrando ali, vamos lá, as pessoas estão performando, né? Sim. Então começa a atuar como, e de fato não é bem isso. É algo que precisa realmente de uma avaliação precisa e a gente precisa ter cuidado. Perfeito. E aí entra também as demandas, né, sociais. Hoje o mundo está buscando, de certa forma, sempre uma nomenclatura, está sempre buscando respostas para tudo. Então, se a pessoa come mal, tem uma seletividade alimentar, já atribui a um diagnóstico que não necessariamente ocorre. Mas aí, Andressa, tem uma questão interessante que é o seguinte, e é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, né? O Paulo vai lembrar disso, inclusive. Quando a gente vai falar em termos de transtornos, além dos critérios, a gente tem que analisar que aqueles sinais e sintomas, eles precisam de frequência, intensidade e prejuízo funcional. E por que entender esse aspecto é importante? Porque não sei se você claro, né? Mas assim, a audiência, quando abrir um DSM-5, algum manual diagnóstico, ele vai ver sinais e sintomas. Sim. E talvez, ao ler alguns sinais e sintomas, nossa, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, vai gabaritando. Tal. Nossa, então eu tenho tudo aqui que está no DSM. Não. Ali são manifestações comportamentais e, por que não, funcionais. A grande questão é que esta manifestação tem uma alta frequência, alta intensidade, causa prejuízo funcional no cotidiano, na vida da pessoa ou das pessoas ao redor. Se não, você pode até ter um traço, que seria um funcionamento próximo, mas não suficiente para ser um transtorno. Então tem muitas pessoas, não só para o TEA, mas para outros transtornos também, que podem apresentar traços ou um funcionamento parecido, porque talvez a história de vida contribuiu para isso, ou até mesmo estilos parentais, etc.,
mas não é o suficiente para ser um transtorno. E que eu suspeito, não tenho um dado, mas eu suspeito, que pessoas acabam diagnosticando equivocadamente, Sim. muito obrigado, pessoas que têm traço dizendo que tem diagnóstico quando não tem. E tem pessoas que também se autodiagnosticam dessa forma. Sim. Olha, nossa, mas eu tenho isso, tal. Eu sou desatento, todo mundo diz que eu sou desatento, tô dando um exemplo aqui, né? Tal. Ok, mas não era o suficiente para ser um TDAH. Ah, mas eu tenho seletividade. Tá, mas só isso também não vai se configurar num TEA. Sim. E aí a pessoa... Tem Não, que eu ter tenho. um dado de sofrimento, de intensidade, Perfeito. de incapacitação também em muitos momentos. Perfeito, até porque tem questões, por exemplo, vamos lá, quando a gente fala do TEA, né, que é o exemplo aqui que estamos trazendo no podcast, um dos critérios é que tem que estar presente ao longo do desenvolvimento. Aí, a pessoa fui diagnosticado com TEA, mas aí quando você vai ver na história de vida da pessoa, não era um aspecto que foi ao longo da vida, desde o nascimento, tal. Sim. Muitas vezes você vê, não, aconteceu uma situação específica, a pessoa começou a apresentar um padrão comportamental de determinada maneira, mas aí já foge de um critério que é caro, que é o padrão desenvolvimental. Sim. Né? Então, assim, é um cuidado que se tem que ter. Né? Eu sou um cara entusiasta com o futuro, porque eu acho que a gente está cada vez mais divulgando, muitas pessoas estão sendo empoderadas, e eu acho que essa é a parte boa da psicologia, de empoderar as pessoas. Mas me preocupa como eu posso dizer assim, esse 880 que as pessoas utilizam em relação a esse tema. Eu acho que o 880, né, é um pouco mal do século, né? Eu acho que a gente está vivendo sempre ali nos extremos, né? Tá deixando de observar outros contextos, porque também a gente está mais sobrecarregado, a gente está mais cansado, a gente está multi-atarefado, Passamos né? por uma pandemia, né? Passamos por uma pandemia, então acaba que a gente está nesse processo, mas a gente pode sair. Com certeza. Né? E aí que entra a psicologia e profissionais de saúde mental, né? Que estão aí para ajudar nesse processo de sair de um aspecto de 880 para um aspecto mais flexível, mais adaptativo para a vida, né? Sim, sim. Eu sei que a gente está falando de um tema, Jonathan, que é o transtorno tardio, né? O diagnóstico tardio. Sim. E aí uma pergunta só para que você possa situar quem está nos assistindo. É possível chegar à vida adulta sem perceber que tem o transtorno? Olha, assim, me permita meio que pegar essa pergunta e fazer algumas contribuições, que assim, geralmente a pessoa, eu acredito que ela vai perceber, mas não vai saber o que é. Que é o que acontece bastante, principalmente na questão do TEA. Não tem consciência exata do que é. Perfeito. Uma coisa que eu observo muito na minha prática, até mesmo supervisionando pessoas, meus alunos, né, é que quando a gente vai meio que promover ali, né, mostrar na avaliação que a pessoa apresenta um diagnóstico, como o TEA, por exemplo, né, na vida adulta, a pessoa, nossa, eu sempre me vi diferente. E eu achava, aí vem as nomenclaturas, né, infelizmente, eu me achava estranho, me diziam que era estranho, que eu não era desse planeta, tal, que essas coisas pejorativas que infelizmente nossa cultura ainda não aprendeu a abraçar completamente o que é diferente, né? E aí a pessoa se empodera, nossa, então o TEA, eu não sou estranho, eu não tenho nenhum problema comigo. Não tem nenhum problema com você. Né? É uma condição. Sim. E que sempre há o que fazer. Então, assim, eu acho que as pessoas percebem, só não têm a consciência. Sim. Inclusive, muitos adultos estão procurando a clínica porque, poxa, eu percebo que parece que tem alguma diferença aqui. Deixa eu procurar a clínica para ver se de fato isso procede ou é uma outra coisa. E que acontece. Então, assim, eu acho que percebe, mas não tem consciência do que é. Sim. Vai vivendo no automático, né? Vai empurrando ali os sintomas, os sinais, e vai levando a vida como algo normal, né? Algo natural, não. É sobre mim, minha personalidade, faz parte do meu eu. Quais são os sinais mais comuns que um adulto leva aí para procurar uma avaliação neuropsicológica? Como é que as pessoas chegam? Eu sei que dentro da clínica é encaminhado. A gente encaminha quando percebe, quando vê realmente que precisa de uma avaliação mais descritiva. Mas, fora esse contexto,
As pessoas buscam avaliação neuropsicológica? Buscam bastante, assim, porque, não só psicológica, como psicológica. Tem um encaminhamento, que também é muito comum, né, por Sim. outros profissionais, mas muito pelo advento até das redes sociais, o aclaramento como eu posso dizer assim, das informações sobre o TEA, sobre outros transtornos diagnósticos, enfim, ou transtornos mentais, perdão, as pessoas têm buscado, porque vem com angústia. Né? E eu não vejo isso como ruim, eu vejo que é saudável. É melhor que a pessoa faça uma avaliação, uma boa avaliação, Sim. seja neuropsicológica ou psicológica, do que ela se autodiagnosticar. Sim. Ou do que ela procurar, talvez, assim, eu fui numa pessoa, a pessoa só me atendeu um dia e disse que eu tinha tal coisa. Fuja dessa pessoa. Fuja. Vou logo dizer, fuja. Até porque, Andrés, tem uma questão interessante, que é o Hum. seguinte, o diagnóstico em si, veja só, eu não sou contrário ao diagnóstico, né? Sim. Mas o diagnóstico em si, ele é um rótulo. E assim, quando eu digo um rótulo, não é que é pejorativo. Ele é um rótulo que nos ajuda até a já promover uma terapêutica específica para a pessoa. Uhum. Só que a pessoa, digamos, tem o rótulo diagnóstico, vou dizer, TEA, ok. Vai empoderá-la, mas vai mudar em que na vida dela, em termos terapêuticos? O que vai mudar é funcionalidade. Ou seja, como ela interage no seu dia a dia, na sua vida, em relação às suas potencialidades e suas dificuldades. E como essa condição interage em relação às suas potencialidades e dificuldades, porque a pessoa também não é só dificuldades. Uhum. E transtornos mentais também não são só dificuldades, tem potencialidades. Sim. Tem um caso, assim, claro que tem um aspecto hollywoodiano, né? Pode dar spoiler aqui? Pode, né? Pode, Então, claro. ok. Tem duas séries que eu gosto muito. Uma é Chicago Med e uma é The Good Doctor, né? Sim. Que é o Bom Doutor, a tradução aqui, né? Enfim. O Chicago Med tem uma cena bem interessante que tem um médico, desculpa, gente, o spoiler que eu vou dar pra vocês, né? Mas tem um médico que ele é um cirurgião brilhante. Só que aí os profissionais achavam esse cirurgião um cara meio ruim, poxa, que cara frio, que cara, poxa, esse cara sem noção, tal, tal. Só que teve um médico que olhou assim diferente pra ele e falou assim, cara, eu acho que talvez ele esteja no espectro. E aí fez a avaliação, claro, da forma hollywoodiana, né? Não vai ser a mesma coisa do que a pessoa que vivencia a condição. E aí, quando fez a avaliação, ele viu que de fato ele estaria no espectro. Só que veja, ele tinha essas dificuldades em relação à comunicação, que inclusive até afastava alguns profissionais dele, mas ele tinha a potencialidade que ele era um cirurgião muito top. Aquele hiperfoco dele na cirurgia fazia ele ser um cirurgião que não tinha comparação para os casos mais difíceis. Então isso é muito importante porque geralmente a nossa cultura vê o transtorno como só dificuldades, não. Sim, só incapacitando, né? E essa é uma perspectiva capacitista, o que não é muito legal. E a psicologia luta contra isso. Sim. Né? Então, assim, toda avaliação, seja psicológica ou neuropsicológica, tem que mostrar as potencialidades do paciente também, porque o paciente tem potências. E essas potências vão ajudar a lidar com as dificuldades. Sim. O The Good Doctor, se me permita rapidinho, é interessante que, assim, por mais que também tenha os aspectos hollywoodianos, nem toda pessoa no espectro vai ser igual ao personagem, o Dr. Murphy, né, enfim, mas mostra desafios que ele apresenta, mas dentro da condição dele e da adaptabilidade que ele conseguiu construir na vida dele, que foi algo pessoal dentro da construção do personagem, ele conseguiu casar, trabalhar e viver a vida dele. Então, assim, um rótulo ele não pode ser uma sentença para a pessoa. Ele vai ser um direcionador terapêutico, mas o mais importante é a funcionalidade, o dia a dia. Sim. Que é o que a gente trabalha. Sim. Porque aí é onde a gente olha, né, esse lugar do quanto o rótulo ele também diminui, né, ele limita. Hoje a gente vê as pessoas falam mais abertamente sobre, né, usa o crachá, usa ali os direitos legais, que de certa forma é um processo de aceitação, de aprendizado e de fato, né, de buscar os seus direitos diante do contexto social e cultural, mas ainda assim enfrenta, né, muitos desafios, muitos comentários capacitantes. Então, é algo que ainda assim a humanidade, né, as pessoas estão aprendendo a lidar, está buscando entender.
E aquela visão, né, de que o transtorno deixa aquela pessoa inválida, Sim. né? E não, a gente vê hoje cada vez mais as clínicas que têm aí o trabalho, né, múltiplos profissionais trabalhando, o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente terapêutico, Físio. físico. Então tem muita coisa que é desenvolvido com o tempo, Perfeito. né? Comunicação, interação, alimentação. Uhum. Então tudo isso vai trazendo um pouco mais de conforto, né, Jonathan? Perfeito. E tudo isso no campo da funcionalidade. Olha o que você trouxe. Uhum. Todos esses profissionais vão trabalhar em termos de como podemos promover a melhor qualidade de vida dentro da condição daquela pessoa. E quando eu digo condição, é independente de diagnóstico. Porque assim, vamos partir pelo pressuposto de terapia. Nem todo mundo que tem um diagnóstico vai para terapia. Mas ela vai buscar uma melhor flexibilidade psicológica para viver com qualidade de vida. A pessoa com diagnóstico também. E tudo no campo da funcionalidade, dia a dia, comportamento, formas melhores de se adaptar aos aspectos e às demandas do cotidiano. E isso é até um ponto interessante, até nos debates que se tem hoje sobre saúde mental, que a gente está meio que até saindo um pouco desse aspecto do rótulo diagnóstico para um aspecto mais transdiagnóstico, que é o seguinte, cara, em vez de a gente focar nesse rótulo, porque tem profissionais que até hoje acham que é o rótulo e acabou, vamos ver quais são os elementos que é melhor a gente investir independente do rótulo. Se a gente parar para ver assim, neuropsicologicamente, qual é uma das funções cognitivas que a gente trabalha com a pessoa no espectro e que a gente trabalha com pessoas que não estão no espectro? Flexibilidade cognitiva ou flexibilidade psicológica? Sim. Então, se a gente parar para ver, ao invés de a gente ficar focado no rótulo, por mais que a pessoa tenha uma condição, vamos trabalhar em formas adaptadas para a pessoa, para que ela possa estar cada vez mais e mais flexível, a ponto de se adaptar no cotidiano. E vamos adaptar também o cotidiano para que a respeite dentro da sua condição. É a melhor coisa. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo com os alunos. Rótulo não vai me dizer nada. Rótulo ele é um norte, ok, mas o que vai subsidiar uma intervenção é a funcionalidade. E até na avaliação neuropsicológica, por mais que a gente tenha hipótese diagnóstica, para mim, uma avaliação boa é mostrando a funcionalidade, associando os aspectos cognitivos à funcionalidade, o dia a dia, o cotidiano que essa pessoa apresenta. Sim. Porque apenas falar que a pessoa tem uma dificuldade de flexibilidade cognitiva não me diz nada. Mas se eu disser que os resultados da flexibilidade cognitiva relacionada a padrões inflexíveis que a pessoa acaba, como posso dizer assim, tomando decisões que muitas vezes não são adaptativas para ela, aí sim me fala alguma coisa. Uma pessoa que tem dificuldades no controle inibitório e se relaciona a comportamentos impulsivos, Sim. isso me diz algo. Mas falar déficit em controle inibitório, certo, mas em que na vida dessa pessoa? Então assim, pessoal, se eu posso dizer uma coisa, rótulo é importante, mas funcionalidade é muito melhor. Sim, sim. E aí eu penso muito sobre essa questão da falta da informação, né? A desinformação, principalmente também, né, Jonathan, não querendo trazer aqui, mas de profissionais, próprios profissionais da área. Eu fiquei aqui me recordando, recentemente eu fui em um evento de psicologia do esporte e teve um palestrante, o Igor Nogueira, ele é atleta de jiu-jitsu, você conhece? Conheço. Inclusive, deixa eu contar só uma história legal. O Igor, antes até de ele ficar conhecido, ele treinava jiu-jitsu comigo. Olha só! E aí eu conheci o Igor, a história dele, a mãe do Igor. E ali eu vi, né, o quanto transforma e quanto existem caminhos possíveis. Então, trouxe uma história de um médico invalidou, incapacitou, disse que ia ser, não ia desenvolver. E o Igor, gente, ele é atleta, ele é campeão de jiu-jitsu. E o quanto isso transforma. Inclusive, se você quiser conhecer, vai lá no Instagram e pesquisa Igor Nogueira, atleta de jiu-jitsu. Então, tem vários caminhos e várias formas, né, Jonathan? E isso é uma coisa legal, porque assim, aí eu vou poder falar porque, como eu falei, acho que foi 2013, por aí, 14, que eu treinava com ele. E eu entrei na academia tal, e vi, e tipo assim, naquela época, eu vi os pais bem atuantes com o Igor.
em termos assim, fazendo de tudo para promover a adaptabilidade. Também, na época, o CT onde a gente treinava, todo mundo também buscava acolhê-lo, ajudar, e ele sempre foi um atleta muito dedicado. Então, assim, é isso, da funcionalidade. Imagine se a gente ficasse na questão de, está no espectro, está invalidado. Não, está no espectro, vamos lá. Se qualquer ajuda, Igor, faz assim. Às vezes até me ajudava, ele chegava assim, Jotas, faz assim, pô, obrigado. E é um cara que você vê que está cada vez mais e mais adaptado à sua condição, ganhando títulos, Sim. desenvolvendo, assim, perdi o contato com ele há vários anos, né, porque A correria, vida. doutorado, mestrado e tal, mas eu fico feliz, sempre que eu vejo o Igor, eu fico, nossa, que legal, eu vejo que aquele Igor da época que eu via e para hoje, só vejo desenvolvendo, né. Sim. E assim, vale a pena mesmo, pessoal. Veja essa história de vida, que é um bom exemplo de como trabalhar funcionalidade é muito bom para quem está não só no espectro, mas também que está em outras condições em saúde mental. Sim. Olha, Igor, vou fazer o convite para você, hein? Para você vir aqui gravar com a gente além das sessões. Legal. Trazer essa história para que as pessoas possam conhecer e ver esse lugar, né, do empoderamento, do espaço, do mundo e de diversas formas que a gente pode viver e levar a vida. Pensando nos impactos em saúde mental, Jonathan, né, o diagnóstico tardio, muitas vezes existe ali o sofrimento, né, mas existe aquele lugar do masking, né, vai mascarando, vai enfrentando de forma que não incapacita ali na situação, mas existe um sofrimento. Como é que você vê isso hoje, né? Essa relação com a saúde mental, os impactos do diagnóstico tardio na saúde mental? Sim, sim, assim, existe a questão do masking, a pessoa vai forçando para tentar não transparecer as questões, só que assim, é uma coisa que eu vejo na psicologia, até brinco com alguns alunos, que tem um funk carioca que fala um aspecto que é muito importante da psicologia, que é o aceitar que dói menos, né? Muitas vezes a gente tentar mascarar ou fugir de certas coisas que nos fazem sofrer aumenta o sofrimento. Mas aceitar é fácil? Não é. Mas aceitar não é ser passivo, é entender a condição e agir sobre isso. Então o que acontece? Mascarar é pior. Assim, quando a pessoa aceita a sua condição e começa a buscar meios de se adaptar melhor ao seu cotidiano, aquela angústia se reduz bastante. Tem estudos sobre isso. Eu quero lembrar, agora não sei se foi o Heimarker que fala sobre isso, do masking, agora não... assim, qualquer coisa eu posso depois até passar para você, perfeito. você E a bota gente lá. coloca na descrição. Isso. Que fala sobre como o masking ajuda até mesmo nessa questão desse burnout ligado ao TEA, desse sofrimento, desse estresse crônico, porque a pessoa está o tempo todo mascarando e não mostrar questões que estão ligadas à condição e que é normal. Às vezes a gente briga tanto por um aspecto de normalidade, só que assim, não. Em termos de neuropsicológicos, existe uma neurodiversidade. Então, assim, aceitar é difícil, mas vai doer muito menos do que eu tentar mascarar e aumentar o meu estresse crônico em relação a isso. Esse burnout crônico para não mostrar, vamos lá, vou chamar de vulnerabilidade, que não é vulnerabilidade, é uma condição mesmo. Sim. Mas, infelizmente, é o que é comum e que adoece bastante. É aí que entra muitas comorbidades, às vezes com depressão, ansiedade, entre outras condições ligadas a transtorno de humor, dessa não aceitação, né? Sim. A questões da condição. É que aí entra, né, a cobrança da sociedade, aquele espaço onde tem que ser desse jeito, né? Tem que se enquadrar, tem que estar dentro ali daqueles... E na verdade não. Sim. Tá? E aí vem todo o adoecimento. Tem até um aspecto interessante, Andressa, que você está trazendo aí, que quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, psicológica, um dos caráteres principais de uma avaliação é o caráter empoderador. Então, assim, eu preciso empoderar aquele meu paciente na condição dele. É por isso que não é só, numa avaliação não pode só dizer, hipótese diagnóstica é isso. Tá, e o que é que eu faço com isso? Tá, quais são os meus pontos fortes disso? Como eu posso usar esses pontos fortes para a minha vida? Como eu posso trabalhar com os pontos fracos? Perfeito. Se um dia você fez alguma avaliação
que só deu pontos, entre aspas, pontos fracos, até só uma hipótese diagnóstica, sem encaminhamentos, cuidado. Talvez essa avaliação não tenha sido tão boa assim. Talvez. Uma boa avaliação, ou pelo menos, no mínimo, o profissional precisa encaminhar você para que você possa trabalhar em prol da sua qualidade de vida. Sim, que aí é algo que a gente vai desenvolvendo, né? São as habilidades, Isso. é a flexibilidade, e são coisas que a gente desenvolve. Sim. Né? E até adaptações também no meio, se Sim, necessário. Né? sim, é o que a gente vê muito hoje, né? As Sim. adaptações para o autismo, para o TDAH, para os transtornos do neurodesenvolvimento, as pessoas Sim. neurodivergentes, que a Sim. gente vê hoje espaços sociais que já tem esse lugar, né, de respeitar, de entender, de incluir, Perfeito. e não de tratar como o diferente, o estranho, o anormal. Não. Então a gente precisa de fato ter conhecimento, né, ter essa informação e sair um pouco desse contexto de só tem impactos, Sim. né? Só tem sofrimento. Só tem área negativa, angústia. Não tem Nem a perspectiva. psicologia mais trabalha com isso, né? A psicologia trabalha cada vez mais e mais com a parte também positiva da coisa. Né? Sim, então, o que eu digo é para você, saia das limitações e vamos para o empoderamento. Vamos buscar conhecimento, vamos desenvolver habilidades, vamos encontrar caminhos e meios que se pode ter qualidade de vida, saúde, bem-estar, boas relações e por aí vai, tá? Qual o papel, Jonathan, da avaliação neuropsicológica e como é que funciona aí na investigação do TEA? Existe uma bateria de testes específicos? Olha, na verdade, assim, o teste ele é como eu posso dizer assim, um meio, ele não é o fim. Então, assim, numa avaliação, a gente tem habilidades, ou melhor, funções cognitivas específicas que são importantes para que a gente possa avaliar, mas que a gente não vai ficar focado no teste em si. Porque não é só teste, a gente pode utilizar meios qualitativos ou outras formas também de avaliar certas questões. Né? Então, por exemplo, no teoria da mente, né, ligada à questão de empatia, de reconhecimento de pistas emocionais, etc. É uma função que é interessante. Funções executivas em geral, a depender da condição da pessoa, inteligência, atenção. Então a gente foca muito mais dentro da demanda que é trazida na avaliação, é claro, né? Quais são os pontos principais para que a gente, porventura, venha avaliar possíveis sinais e sintomas psiquiátricos ou outras condições que pode parecer que é TEA e que não é. E a gente busca avaliar para que justamente, e a gente pode encontrar testes, entre outros meios, para que justamente a gente possa ter o melhor mapeamento do funcionamento dessa pessoa. E a partir disso chegar na hipótese diagnóstica. Eu digo isso porque às vezes, vamos lá, para além dos testes, pode ser que algumas tarefas qualitativas eu possa utilizar e, poxa, dessa tarefa eu estou vendo que a pessoa pode ter um traço, mas não tem o diagnóstico. Né? Ou até mesmo, poxa, tá parecendo que é TEA, mas é uma outra condição. Ou até mesmo pode ter TEA com comorbidade com TDAH, que acontece também, entre outras condições. Altas habilidades. Uma coisa muito interessante que, assim, tem pessoas que... o Sheldon do The Big Bang Theory, por exemplo, vocês já estão vendo que eu gosto de referências, né? Eu tenho para mim que o Sheldon não tá no espectro, não, por mais que algumas pessoas acham que sim. Eu olho para o Sheldon e vejo mais uma pessoa com altas habilidades. Mas também tá tudo bem você discordar de mim. Mas eu vejo uma pessoa muito mais de altas habilidades do que tá no espectro. Mas se também tiver, ok. Né? Mas assim, é sobre isso. Uma avaliação, claro que a gente não fez uma avaliação, a gente só observa, né? Mas uma análise só. Uma observação. Mas uma análise bem feita, né, bem nas funções específicas, tal, de diversas formas, para além de testes, vai ajudar a ter um melhor mapeamento dessa pessoa. Né? Até porque, e assim, gente, minha suspeita com o Sheldon é que quando a gente começa nas primeiras temporadas, parece que de fato ele está no espectro. Mas depois eu acho que o ator ele começa a modular um pouquinho mais. Aí, mas enfim, mas se você também acreditar que é no espectro, tá ótimo. Sim, faz parte do processo. Isso. Existe algum exame de imagem ou de sangue que consiga captar? Veja só,
nos meus conhecimentos, até hoje eu acredito que não. Apesar que existem iniciativas, nada que crave em si, assim, Sim. pelo menos que eu saiba, né? Então, assim, a avaliação clínica ela é mais eficaz nesse aspecto, né? Agora eu sei que tem algumas iniciativas para fazer mapeamento genético e tal, Uhum. mas para cravar de fato, acredito que ainda não. Pelo menos até onde eu estudei, né, dos estudos que eu li, ainda não. Uhum, sim, que são dúvidas, né? Que é como se as pessoas também estivessem buscando respostas, É, né? O exame de sangue tá ali no tá ali, sangue. Não, é um processo realmente de descoberta, de avaliação, de sim, estudos e de muita pesquisa. muita pesquisa. E fora que, assim, tem coisas que, sendo muito... Claro, a tecnologia pode evoluir substancialmente. Mas tem coisas que... Vamos lá, por exemplo, você faz uma neuroimagem de determinadas condições, como a antiga dislexia, que agora é transtorno específico em leitura. Você não, você não vai achar assim, pô, o que é que está acontecendo? Mas a pessoa apresenta a condição. Uhum, Né? Então, eu acho que a clínica tem que continuar sendo soberana. Mas se a tecnologia um dia conseguir nos ajudar, ela é bem-vinda. Mas acredito que é muito mais na soberania da clínica em si, do que sim. um exame de imagem que vai Uhum, cravar, ou até mesmo um exame de sangue que vai cravar. Mas eu não duvido que no futuro, talvez, sim. a tecnologia avance para isso. Uma coisa que eu vejo muito também, Jonathan, no cotidiano é as pessoas buscarem culpados, né? Sim, O que é que levou a ter o transtorno, né? O que é que levou ao diagnóstico? Ah, foi uma situação, um sim. trauma, uma Vacinas, vacina. Então, fica buscando-se, né? é, Essas respostas de modo bem ilusório, é, fantasiosos. Então, é preciso ter cuidado também, né? Porque não é bem assim. é. Assim, é multifacetado, né? É uma junção de vários fatores. Agora Uhum. sim, vamos dizer, não é o caso, mas vamos dizer, foi a vacina, que não é o caso, viu, gente? Não é o caso. Tem estudos que mostram Por que não é favor. isso, não é isso. Mas ainda que fosse, porque não é. Uhum. Poxa, vai mudar em que, assim? Então, né, assim, é bem melhor a gente trabalhar a saúde mental, a aceitação, um trabalho integrado para justamente Sim, adaptar a pessoa, para ajudar a pessoa a lidar com suas demandas, que assim, como eu falei, não é uma sentença de invalidez, muito pelo contrário. É apenas uma condição, como uma pessoa que não tem essa condição vai ter uhum, outra. sim, Né? Então, assim, é complexo, né? é complexo. Porém, a gente trabalha, mesmo no tardio, diagnóstico tardio, a gente trabalha muito com expectativas, não só do paciente, como da família, também as pessoas que estão próximas, né? Sim, Porque esse trabalho de aceitação é um pouco complicado. sim. Né? Principalmente que existem ali outras pessoas envolvidas, né? Já tem parceiro, parceira, já tem Sim, filhos, e muitas vezes o isso, diagnóstico vem porque o filho também apresentou e ali foi isso, feita uma avaliação, porque precisou os pais fazerem também, e sim, acaba tendo essa descoberta, né? sim, Então, é um contexto que a gente precisa realmente ter um conhecimento e buscar profissionais que de fato possam agregar nesse processo. E aí a gente volta a lembrar, não que te limite, mas que te empodere, sim, tá? Porque todo o processo ele é desenvolvido perfeito. com conhecimento, com cuidado, com cautela, Sim, tá? Então os estudos estão aí cada vez mais desenvolvendo e fazendo que a gente encontre ferramentas que sejam proporcionais para o tratamento. E é trazendo até essa questão da aceitação. No último episódio do Além das Sessões, eu conversei com a Carol, pode ir lá assistir depois, tá? E a gente falou sobre Parkinson, né? Carol uhum, recebeu o diagnóstico tardio também sim, do Parkinson, né? E Parkinson precoce. E no meio desse processo vem a questão, né? Do medo, do como vai uhum, ser. E o que eu costumo trazer, a gente não escolhe o corpo que a gente vai vir ao mundo, a gente não escolhe as nossas condições, a gente não escolhe a nossa família, né? A cultura, a gente não escolhe nada. E quanto mais a gente luta contra isso, a gente entra no sofrimento emocional uhum, intenso.
e que nos leva para o adoecimento. Isso. Então, quando a gente aprende realmente ali o processo, às vezes é em passos lentos mesmo, Sim. É né? duro, às vezes, angustiante, mas faz Sim, parte, né? sim. E aí a gente vai, que a gente traz, né, o luto, Sim. né, a busca do novo, de Uhum. entender e de encontrar ferramentas que sejam importantes nesse processo. Sim. Então, você aí que está percebendo essa movimentação ou tem esse desconfiômetro, Uhum. né, do tipo, eu sou diferente. Sim. Né? Enquanto todo mundo tá aglomerado, eu quero distância, aí fica, ai, será? Sim. Será? Né? Então vamos pensar, né, com os pés no chão, de realmente fazer essa avaliação com o profissional, com o psicólogo, Uhum. com o neuropsicólogo, para que de fato você alcance aí e tenha as habilidades necessárias para o seu bem-estar. Isso. Eu vou só dar uma pausa, Jonathan, para falar aqui dos nossos parceiros, além das sessões. Temos aqui 2 parceiros incríveis. Primeiro, é os biscoitos amanteigados sabor de vó. São biscoitos deliciosos que dão água na boca para adoçar aí e saborear o seu dia com um cafezinho, com um chá. Momentos especiais e marcantes. Os biscoitos amanteigados sabor de vó. Tem também biscoitos personalizados. Inclusive, eu tenho aqui com a minha loga. Andressa Carneiro, psicóloga, que eu amo, adoro. Tem frases incríveis. E que o contato está aqui na descrição, faça suas encomendas. E temos a Stock Prime, que é uma loja de vestuário feminino, onde você aí, seguidor, seguidora, tem 10% de desconto, vá conferir. Vá buscar os seus looks aí de festas, de eventos. Aqui a gente já está no clima junino de São João. Então, busque aí estar vestida com estilo, com conforto e com elegância. Vamos aqui fazer né, de tudo que a gente conversou, tinha muita coisa. A gente falou sobre o diagnóstico tardio, sobre as dificuldades, sobre a prática clínica, neuropsicológica, sobre como a gente pode desenvolver. A gente trouxe referências, né, que o público de casa pode assistir, pode observar, pode encontrar. Me fale um pouco agora, vamos falar sobre mitos e verdades, Jonatas. Ok. Vamos fazer um quadro aqui especial, mitos e verdades. Eu vou trazer algumas frases e você vai dizer se é mito ou verdade. Eu aposto aí que você já deve ter ouvido em algum momento e ficou na dúvida. Jonathan vai responder todas elas. Eita, vamos lá. Todo autista é igual? Não, com certeza não. Por isso que a gente foca na questão da funcionalidade. Até posso citar só uma questão interessante. Pode, claro. Não sei se vai ser algum mito que você vai me perguntar aí, ou verdade. Mas já ouviu falar na questão de tipo assim, ter muitos mais homens sendo diagnosticados com TEA do que mulheres? Tem um estudo, até 2020, acho que foi de WHO, se não for a memória, que falou que, na verdade, isso pode ser um mito. Na verdade, está acontecendo um subdiagnóstico, porque muitas vezes a manifestação do TEA nas mulheres é diferente dos homens. Então, até por uma questão cultural, às vezes uma menina que vai expressando a forma de expressar o TEA pode ser como é comportadinha na dela. E aí muitas vezes, muitas mulheres estão descobrindo de forma tardia. Sim. Isso é só para você ver. Claro que assim, isso é só um exemplo, mas com certeza ninguém igual. E da vez de ter, não. Mas isso é uma questão bem interessante. Essa revisão do RU que eu posso até estar passando depois para quem quiser ler. Que a gente coloca aqui na descrição para quem tiver interesse e dar uma lida. Vale a pena. Pessoas autistas não gostam de contato social? Não. Existe eu não gosto nem de chamar de dificuldade, vou chamar de... Existe uma diferença persistente em termos comunicacionais. Sim. Só que, com certeza, quem trabalha com pessoas no espectro, você vai ver que tem muitas pessoas no espectro que falam, comunicam até demais, porém, é um padrão comunicacional que é diferente. Vou chamar do que falar dificuldade. Acho que dificuldade é meio pejorativo nesse aspecto. Então, assim, não. Existe um estereótipo. Eu sei que tem um estereótipo do que é uma pessoa no espectro, mas é um estereótipo que cada vez, ainda mais quando se tornou espectro, saiu do aspecto do Asperger, né? Foi para
do espectro, isso mudou completamente. Sim, quem tem aquele lugar, né, de que não gosta de contato social, Não, que não olha nos olhos, que não, não gosta de abraço, não gosta de, não demonstra sentimentos, né? Tem vários, vários né? estereótipos assim Vários que cada estereótipos. vez mais e mais caíram por terra. Tanto é que tem pessoas que estão até na mídia, né? Que vocês vão ver que olha no olho, por exemplo, Uhum. né? Que antigamente, não, mas como é que fulano é até e olha no olho? Não, gente, isso já... O critério tem que estar presente desde o desenvolvimento, desde o início do desenvolvimento até a vida inteira. Um padrão, padrões repetitivos ou de comportamentos repetitivos, estereotipias, Sim. rotineiros, etc. E essa diferença persistente em termos comunicacionais, certo? Que aí cada um vai manifestar de sua forma. Sim, De sim. acordo com o DSM-5-TR até então. Vamos ver se Uhum. teremos novidades no futuro, né? Mulheres autistas são mais difíceis de diagnosticar? Olha, acredito que seja um pouco do que eu falei. Existem elementos culturais, né? Isso é interessante que eu tava. Eu lembrei que há anos atrás, assim, pode ser que a informação que eu vou trazer não fique tão precisa, Uhum. mas há vários anos atrás eu estava lendo The Guardian, que é um jornal que eu gosto muito de ler. Sim. E aí tem uma coluna que é para pessoas que não necessariamente são jornalistas, mas são pessoas que escrevem, né, sobre algo da sua vida. E era de uma mulher, 50 e poucos anos, que descobriu, casada, 3 filhos, tal, que descobriu tardiamente o diagnóstico. E ela se sentiu empoderada, né, por descobrir, poxa, aquele negócio. Eu me sentia diferente, tal, tal. Porém, na minha cultura, esse padrão de comportamento era ser uma boa menina. Era ser uma pessoa que não dá trabalho. Né? Claro que ela era num nível de suporte o mínimo, né, tal, um suporte mais leve, mas ela era tida como uma pessoa que não dava trabalho, tal, como uma mocinha, tal, tal, tal. E aí se via diferente, mas foi seguindo até que com o vendo nas redes sociais ela buscou o suporte, buscou a avaliação e constatou. Então, assim, a manifestação é diferente e eu acredito nessa revisão de RU 2020, se não for a memória, que é esse artigo, que, de fato, existe a possibilidade, por questões culturais, a gente acabar negligenciando. É por isso que o profissional tem que estar muito mais atento Uhum. a esses aspectos funcionais para que a gente não acabe deixando passar e Sim. deixar de empoderar uma pessoa que precisa. Assim como também tomar cuidado para não acabar sugerindo diagnósticos quando a pessoa não tem, que também é muito urgente. É. Né? Mas esse aspecto cultural, acho que pode... Quando eu li essa revisão, na época me chamou muita atenção. Que eu Uhum. parei, nossa, faz muito sentido. Sim, sim. O diagnóstico tardio pode melhorar a saúde mental? Ah, com certeza. Assim, eu costumo falar com os meus pacientes que quando a gente psicoeduca o paciente, e assim, gente, psicoeducar com a verdade. A pessoa se sente mais livre, fica mais compelida a aceitar questões suas para poder trabalhar. Uhum. O será, que né, você falou, poxa, será? A pessoa fica no será, né? O será, ele traz um conforto de curto prazo, mas ele é danoso a longo prazo. E muitas vezes, nossas expectativas de saber a verdade, a gente pensa que a curto prazo não vai dar conta, mas a longo prazo nos traz saúde psicológica. Uhum. É por isso que eu brinco, né, do funk, né? Aceitar que dói menos. Sim, Traz muito. Quando a pessoa entende o que está passando, ela fica até mais empolgada a poder trabalhar suas questões. sim, sim, muito bem. Existe um risco de banalização do diagnóstico TEA nas redes sociais? Olha, gente, é polêmica essa, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas é algo que é da internet, né? A gente não, assim, não estou dizendo que tem que controlar a internet, não. Mas a Não. gente não controla o conteúdo. Então tem Sim, muita gente que... Bom, se tem tanta gente aí que não tem formação em saúde, quer dar dicas de saúde mental, nutricional, médico, remédios, imaginem diagnóstico, né? sim. Então, acredito que sim, eu acho que tem muita desinformação, mas eu sou um entusiasta. Eu acho que existem vários profissionais bem importantes. Tem casos como o do Igor, tem outros casos também Sim. de pessoas que têm condições ligadas ao espectro e Entendi. que
mostram o dia a dia, mas não é o fim do mundo não, dá para viver bem, dá para viver com qualidade, né? Então, existe desinformação que infelizmente nos atrapalha, mas eu sou entusiasta, eu acho que tem muita gente boa que está trazendo informação de Sim. qualidade. Esse podcast, por exemplo, traz informação de muita qualidade para as pessoas, então assim, eu sou entusiasta com o futuro. Que maravilha, né? Que bom, gente, que a gente tem esse espaço também, né? A gente está falando de uma área social, do avanço da tecnologia, do quanto isso tudo pode crescer, aumentar. E por isso que o Além das Sessões está aí junto com você, para te levar aí conhecimento em saúde mental de uma forma leve, humana, com a base na ciência, justamente porque a gente entende que no mundo tem profissionais de todas as áreas, né? De todas as formas, de todas as ferramentas. Mas será que de fato existe essa qualificação, existe esse lado profissional, cuidadoso, que precisa realmente de um olhar específico? A gente está falando de saúde, tá? Embora a gente olhe para saúde mental, né? Dê aquele hipervalor à saúde física, mas a saúde mental fica ali no cantinho, bem escondidinho, que é sensível demais, não pode tocar. Não, a gente precisa de fato ter profissionais que tenham um conhecimento, que saibam conduzir, que compreenda o processo e não apenas nos leve a ideia de que a vida é mil maravilhas, tá tudo perfeito, tudo bem, que não é por aí. A gente vai ter sim muitos problemas, muitas preocupações, muitos medos, muitas ansiedades, muito sofrimento, mas a gente vai encontrar no meio desse processo qualidade de vida, a gente vai aprender a lidar com muitas coisas, aprendendo a aceitar e a viver um dia de cada vez. A gente não precisa estar atropelando, né, Jonathan? Sim. E aí a gente está chegando aqui, Jonathan, no final do nosso podcast. Foi um prazer enorme receber você aqui na Além das Sessões. Eu agradeço demais por você compartilhar tanto conhecimento, tanta informação. Eu sei que é um tema que vai surgindo outras perguntas, outras ideias, outros caminhos, possibilidades, principalmente aí para você que está nos ouvindo e está aí buscando também identificar, conhecer ou compreender um pouco sobre o universo, sobre o tema, sobre o diagnóstico tardio, porque tem um familiar, porque tem uma história na vida, porque tem alguém que, eu acho que, tá? Então a gente vai sim trazer conhecimento nessa pauta, elevando aí o bem-estar, elevando o conhecimento em saúde mental. E aí eu gostaria, Jonathan, que você deixasse aqui uma reflexão para quem está nos assistindo, buscando aí conhecimento do diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Agradeço mais uma vez o convite, né? Foi um prazer. E bom, para cada espectador, espectadora, a vida vai ter desafios, mas não quer dizer que a gente não conseguirá enfrentá-los. É possível, né? E também você não precisa enfrentar sozinho. Caso você esteja angustiado, angustiada, sinta que parece que tem algo diferente em você ou algo do tipo, não é demérito. Busque acompanhamento de profissionais capacitados, faça uma avaliação, né? Porque é possível, e mesmo em meio a dores, é possível ter bem-estar. E é possível também ter prazer na vida mesmo em meio às dores. Sofrimento, dores, é comum à vida, mas não quer dizer que a gente tenha que viver em função disso. A gente pode viver em função de ter uma vida plena, assertiva, independente daquilo que porventura nos afeta, tanto negativamente quanto positivamente. Perfeito. Eu acabei esquecendo de entregar a sua lembrança, biscoitos. Muito obrigado. Sabor de vó, para adoçar o seu final de semana, seu feriadão. Que coisa boa. Vou tomar com um cafezinho. Perfeito. Compartilha, Jonathan, a sua rede social para quem quer te acompanhar. Claro. É John, no sentido de Jon, ponto Bessa. Bessa. Vou deixar na descrição para você aí ir lá acompanhar o trabalho, o profissional incrível que é o Jonathan. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu peço aí que você não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse episódio e de compartilhar ali com aquelas pessoas que possam se beneficiar dessa conversa. Eu te encontro no próximo episódio do Além das Sessões. Um grande abraço.